Vamos lá, que o Senhor possa abençoar vocês. E a palavra que a gente vai trazer é uma palavra muito simples e eu queria compartilhar com vocês assim com muita brevidade. Então, vamos lá. Quero convidar vocês para a gente ler lá em Amós, capítulo 9, versículo 11. Deixa eu localizar logo aqui. Amós, capítulo 9, versículo 11. Eu não sei se aí tá aparecendo aqui o barulho, é porque aqui na minha rua tá um pouco barulhento hoje. Meu áudio tá dando pra ouvir, Rafael? Tá, vamos lá. Ah, porque aqui tá um pouco de barulho aqui fora, mas eu espero que não esteja atrapalhando nem vocês de ouvir, certo? Então, a missionária Saltiel, Deus abençoe, meu líder, meu pastor. Deus abençoe, viu? Tá aqui com a gente, graças a Deus. Vamos lá. Amós, capítulo 9, versículo 11, né? Se puder acompanhar em casa, ou então só puder ouvir, tá, tem problema não. Tá dito assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Olha só o que Deus está falando aqui. Levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Então, eu vou repetir a leitura mais uma vez. É assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Algumas versões, se você estiver acompanhando aí comigo, está escrito tabernáculo, né? De Davi. Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Muito bem, gente. Eu passei hoje o dia com essa palavra ardendo no meu coração e eu quero trazer ela assim de uma maneira muito simples, né? Para você, irmão Diné, obrigado por compartilhar. Ah, gente, é verdade. Quem puder compartilhar essa live, compartilhe, viu? Compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Instagram, né? Para que as pessoas elas possam participar, serem abençoadas por essa palavra também. Um abraço para minha mãe que acabou de entrar também. Então, essa palavra, ela na verdade, o Senhor já havia falado dela, ela ao meu coração já tem um tempo. E eu hoje estava meditando, fiz uns apontamentos aqui, umas anotações sobre ela e eu quero trazer para vocês. Então, do que se trata aqui o capítulo 9 do livro de Amós? No capítulo 9, Deus ele tá trazendo, na verdade, uma palavra de restauração. Né? Uma palavra de restauração. Se vocês forem ver, o capítulo todo, o capítulo 9, é uma palavra profética de Deus e se refere a tempos futuros, né? Tempos futuros, aonde Deus promete restaurar a nação de Israel. Né? Deus está prometendo que haverá restauração. Então, assim, naquele momento a nação ela vive um tempo de crise, né? Um tempo de crise, tanto espiritual, aí em decorrência disso uma crise também moral, uma crise política. Os próprios líderes e governantes eles estavam vivendo afastados da vontade de Deus, né? E a gente sabe que toda vez que o homem ele se afasta da vontade de Deus, ele se afasta da palavra de Deus, ele entra em um estado de crise, de acontecimentos ruins. Então é mais ou menos esse o pano de fundo do capítulo 9 aí que vocês podem ver e acompanhar comigo. Para quem está entrando agora, eu estou lendo Oséias, ou melhor, Amós, capítulo 9, versículo 11. Né? Estamos falando aqui do tabernáculo caído de Davi. Então, é uma palavra que se dirige para aquele povo num período de crise. Isso aqui é fato, estava acontecendo isso lá.
Luan, Deus te abençoe, querido. Que privilégio de estar aqui com a gente, viu? Então, nesse cenário todo de caos, Deus libera uma palavra para aquela nação. Porque o que era a nação de Israel na concepção de Deus? Israel foi o povo escolhido de Deus para trazer, na verdade, para revelar a vontade de Deus às nações circunvizinhas. Então, quando aquele povo entra nesse período de crise, né, eles deixam de adorar a Deus, eles perdem o temor a Deus e eles passam a, na verdade, abandonar o culto a Deus e viver uma crise política, uma crise social. É necessário que Deus ali envie profetas para redirecionar o povo. Né? Porque quando Deus ele percebe que o povo ele já não está vivendo no temor esperado, na reverência esperada, aí Deus envia profetas para trazer o povo de volta. Para trazer o povo de volta. Então aqui o negócio é no sentido de restauração. É no sentido de restauração. Porque ninguém melhor do que Deus entende quando o seu povo precisa ser restaurado. Isso aqui é muito forte. Às vezes, por fora, nós podemos transparecer estar bem. Né? Às vezes, por fora, nós podemos transparecer estar ali, pelo menos para as pessoas, estar com o emocional tranquilo, estar com a nossa vida toda em ordem. Mas Deus sabe e reconhece quando nós precisamos de restauração. Né? Então esse texto ele é muito importante porque ele fala justamente disso, dessa necessidade de restauração que o povo de Deus estava precisando. Então isso aqui é muito sério. E o que eu acho interessante nisso aqui? Deus está falando sobre restaurar a tenda caída de Davi. Eu fiz aqui os apontamentos, então eu vou olhar de vez em quando aqui para baixo para poder não me perder aqui no que eu vou falar. Então Deus está falando sobre reerguer a tenda caída de Davi. O que é que Deus está querendo falar aqui para a gente? O que era a tenda caída de Davi? Quando iniciou-se o período dos reis em Israel, os irmãos sabem, né, que nós temos lá no livro de Samuel, 1 Samuel, nós temos o início do tempo da monarquia em Israel. Então os irmãos sabem que Deus ali, através de Samuel, que era profeta naquele tempo, unge a Saul como o primeiro rei de Israel. Então Saul ele foi ungido, primeiro rei de Israel. Porém Saul ele não fez aquilo que era da vontade de Deus, aquilo que era do agrado de Deus. É o que Deus fez? Deus ungiu outro no lugar de Saul, que foi justamente Davi. Nesse tempo, o povo israelita, o povo de Deus, eles adoravam a Deus num espaço projetado pelo próprio Deus chamado de tabernáculo, né? Tabernáculo. Então era ali que o povo adorava a Deus. Era ali que os cultos aconteciam. E quando Davi entra no reinado, ele leva o povo a viver um tempo de adoração e devoção a Deus que até então eles não viviam. Um tempo de adoração e devoção a Deus que até então eles não viviam, né? Porque quando Saul estava ali participando, estava ali sendo o rei daquele povo, eles não tinham um temor tão sincero a Deus. Agora, quando Davi entra, Davi que tem temor a Deus, Davi que tem sensibilidade a Deus, que talvez foi um dos diferenciais do reinado de Davi, ele conduz o povo a um tempo de adoração muito forte. Um tempo de sensibilidade a Deus, um tempo de entender ali a palavra de Deus, de entender o lugar de adoração a Deus. Aí o que acontece? Eu falei aqui que o povo eles adoravam no tabernáculo, né? E que na verdade ainda não era o templo. Ainda não era o templo, porque o templo ele vai ser construído com Salomão, né? Salomão, que é filho de Davi, que vai na verdade construir o templo. Aí vocês sabem, lá na frente o templo é destruído, depois ele é reconstruído, né? Mas ele começa, o templo, ele é construído com o filho de Davi, que era Salomão. Agora, o que eu acho interessante? Lembrando, para quem está entrando agora, nós estamos em Amós 9:11. Estamos falando sobre o tabernáculo caído de Davi. Então, olha só. Quando Davi senta no trono,
e ele começa a governar, ele logo sente um desejo no seu coração. Qual que era o desejo de Davi? Davi era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Davi viu Deus derrubar um gigante na sua frente com apenas algumas pedrinhas. Davi é alguém que conheceu Deus no secreto, gente. Davi é alguém que conheceu a Deus antes dos holofotes, né? Eu acredito que nós vemos uma geração que tem uma pressa muito grande pelos holofotes, né? Mas Davi, ele cresce onde os holofotes não lhe alcançavam, né? Ele não tinha uma mídia ali acompanhando ele. Davi cresce no lugar do pasto, no lugar onde só Deus lhe contemplava, mas ali ele teve experiências com Deus. Ali ele pôde viver experiências com Deus que talvez se ele estivesse lá acima do palácio, ele não tinha vivido. Então nós não podemos desprezar não podemos desprezar os pastos de Deus, aonde Deus nos coloca. Nós não podemos desprezar. Então Davi tinha muitas experiências com Deus, que lhe forjaram a maturidade com Deus e a devoção a Deus. E nós precisamos disso também. Mas vamos lá. Davi, quando senta no trono, ele percebe que ele tinha trono, ele tinha uma casa boa, porque ele era rei, claro, né? Então ele, como monarca, ele tinha uma casa excelente. Aliás, uma não. Ele tinha o próprio palácio onde ele residia, mas também tinha a casa de verão e ali outras propriedades. Mas ele olha para Deus e ele percebe que Deus habitava apenas num tabernáculo. E aí ele traz a arca de Deus para mais perto de si e ele monta um tabernáculo para Deus. O que é tabernáculo? Tabernáculo é uma tenda, é uma barraca. Então Davi arma uma barraca para Deus, uma tenda, um tabernáculo. E ele traz a arca da aliança, que naquela época a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então acompanhe. Ele traz a arca de Deus para perto de si, a arca da aliança que representava a presença de Deus. Ele coloca sob uma tenda e ali Davi cultua a Deus. Davi cultua a Deus. E Deus recebe o culto de Davi. Então, quando Davi, que era sensível a Deus e que tinha devoção a Deus, ele traz a arca, ali era, na verdade, um sentimento de Davi de ter cada vez mais a presença de Deus na sua vida. Então, chega um momento no reinado de Davi que ele percebe o seguinte: eu tenho uma casa, eu tenho um palácio, mas Deus não tem uma casa, Deus tem uma barraca, né? Deus tem uma barraca, o tabernáculo era uma barraca, era uma tenda. Então Davi olha para sua casa, olha para o seu luxo, né? Como rei, na verdade, o rei era aqui como rei, ele tinha a realeza, ele tinha a grandeza, então ele possuía ali uma casa boa, ele tinha empregados ao seu dispor, para lhe ouvirem, para lhe atenderem, e ele olha para Deus e via que Deus estava debaixo de uma tenda. Deus estava morando numa tenda, né? Então, qual é o sentimento que nasce no coração de Davi? Irmã Fátima Souza, Deus lhe abençoe. Qual é o sentimento que surge no coração de Davi? Não, tá errado. Eu tenho uma casa e Deus não tem uma casa. Eu moro num lugar confortável, quentinho, e Deus está lá numa barraca. Isso é inadmissível. Então eu quero que você perceba aqui que Davi, ele tinha uma percepção de Deus que talvez nós demoramos para ter. Qual é a percepção que Davi tinha de Deus? Davi percebia e entendia que o Deus que ele servia era um Deus grande, né? Então, se você for pegar o livro dos Salmos, são vários os Salmos de Davi. Caiu aqui o apontamento, tá aqui. São vários os Salmos de Davi que ele escreve falando das grandezas de Deus. Ele escreve falando do quão Deus era grande. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Salmo 24, em que Davi fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude,
né? Lá ele também fala, irmã Rosa e Camila, Deus abençoe. Minha tia Rosa e minha prima Camila, Deus abençoe, diretamente de Tocantins, né? Graças a Deus, um abraço. Então, eles ali, Davi, ele tinha essa percepção da grandeza de Deus. Ele conhecia Deus na intimidade, mas ele conhecia a grandeza do Deus que ele estava servindo. A grandeza do Deus que ele estava servindo. Então ele olha, eu repito isso aqui para ficar muito claro. Ele olha para si e ele diz: estou morando numa casa confortável enquanto Deus está morando numa casa desconfortável. Eu preciso resolver o problema de Deus. Eu preciso dar uma casa boa para Deus morar. E aí o Senhor aparece para Davi e diz assim para Davi: eu, desde que tirei vocês do Egito, não pedi uma casa para mim. É Deus falando. Eu não pedi uma casa. Mas Davi queria dar uma casa para Deus. Aí o Senhor disse para Davi: Davi, eu até aceito essa tua ideia, mas não vai ser tu que vai fazer a casa para mim. Não vai ser tu que vai fazer a casa para mim. Não vai ser tu que vai construir o templo. E aí vocês sabem que Davi era um homem que tinha muito sangue nas mãos. Era um guerreiro, era um batalhador. Era um homem de batalha, um homem de guerra. Então Deus não permite que Davi construa a casa. Deus vai dizer para Salomão construir a casa. Eu vou correr, porque eu tô aqui sem nenhum relógio. Eu tô sem a noção do tempo, né? Então eu não sei se já comi muito tempo, mas eu vou tentar correr. Então Davi sente o desejo de construir uma casa para Deus, mas Deus diz: não vai ser tu que vai construir, vai ser Salomão teu filho. Aí Davi ele faz todo um projeto, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas o texto bíblico nos relata que Salomão construiu o templo para Deus com as instruções de Davi. Não dá para dizer se Davi deu a instrução completa para Salomão de tudo que seria feito, mas uma boa parte foi Davi quem deixou para Salomão construir o templo. Então olha só, Davi sente o desejo, Salomão constrói o templo. E vocês vão ver lá que na descrição do templo, lá só tinha coisa cara. O templo foi feito basicamente à base de ouro. E da melhor madeira da época, madeira de acácia, revestida com ouro. Os utensílios do templo eram de ouro, de prata, de bronze. Então era tudo coisa assim Foi tão detalhado ali o modo como o templo deveria ser construído, como os utensílios deveriam ser construídos. Então era só coisas feitas com requintes de dedicação. Para vocês verem, esse templo todo. Aí aquele tabernáculo que funcionava para a adoração de Deus, agora passa a ser o templo. O templo. Era lá que o povo ia adorar a Deus. Agora, vindo aqui para o texto que nós lemos, Amós 9:11. No texto, Deus está falando num tempo de crise, para um povo em crise, um povo que estava afastado da adoração, afastado da devoção, que não estava mais adorando ao único e verdadeiro Deus. Deus está falando para eles: eu vou levantar a tenda caída de Davi. Detalhe, nesse tempo aqui, o templo de Salomão ainda não tinha sido destruído. Porque vocês sabem que mais lá na frente, o templo de Salomão ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído pelos babilônicos. Ele é tocado fogo, ele é destruído. Mas, nesse tempo aqui que Deus está falando, eu vou levantar a tenda de Davi, o templo de Salomão estava lá de pé. Estava lá de pé. Então, Deus está falando que vai levantar aquela barraca simples no tempo em que o templo está construído. Então, meus irmãos, isso aqui me trouxe um temor muito grande. Me trouxe um constrangimento de espírito muito grande. Porque o que Deus está falando aqui é que aquela estrutura que estava funcionando como a sua casa, que as pessoas vinham para ali adorar, não era exatamente aquilo que Deus estava esperando. Porque, meus irmãos, meus amigos, né, que estão aqui, o que Deus quer não é simplesmente estrutura. Deus não se impressiona com a magnitude das nossas construções.
E olha que eu sou assembleiano, eu participo disso o tempo todo. De construção de templo, disso tudo, porque isso faz parte. Entenda bem o que eu estou colocando aqui. Entenda bem. Deus não se impressiona com os nossos estereótipos. Deus não se impressiona com o exterior daquilo que nós construímos. Deus não se impressiona com a grandeza externa e de estrutura daquilo que nós podemos lhe oferecer. Deus não fica impressionado. Você sabe do que Deus está atrás? É o que Jesus falou lá em João capítulo 4, para aquela mulher, à beira do poço, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Então Deus não se impressiona com aquilo que é exterior. Quando o Senhor fala, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, Deus está dizendo assim, eu vou trazer de volta o tempo da sinceridade. Amém? Deus está dizendo, eu vou trazer de volta o tempo em que a devoção era sincera. Porque quantos de nós, no início, tínhamos uma devoção sincera a Deus. Nós tínhamos uma adoração que Deus tinha todo o prazer de receber. E às vezes, com o decorrer do tempo, nós vamos entendendo, talvez, que o Senhor, Ele espera mais de nós aquilo que é exterior. E na verdade não. Porque o Senhor, mesmo na sua palavra, diz que o que Ele espera de nós é uma adoração que seja sincera. Né? Então Deus está olhando para o templo, aonde as pessoas vivendo uma vida totalmente corrompida, tá? Que eu falei aqui no começo, eles estavam vivendo uma vida de corrupção moral, política, corrupção espiritual. Então eles estão vivendo nesse pecado todo, mas eles iam lá para o templo para oferecer culto a Deus. Só que o culto que Deus quer não é o culto de aparências, é o culto de sinceridade. E todas as vezes que eu estiver indo a Deus para oferecer um culto que é baseado apenas na aparência, mas que não tem devoção, que não tem simplicidade e sinceridade, Deus percebe a necessidade de se haver restauração. Deus percebe a necessidade de se haver restauração. Então Deus está olhando para esse templo que o povo ia adorar, com a vida toda bagunçada, toda desmantelada, e eles iam lá adorar a Deus. E eu não estou falando aqui que em algum momento nós não vamos ter um problema na nossa vida espiritual com Deus. Não, não é isso não. É porque às vezes nós não temos a humildade diante de Deus, a sinceridade de reconhecer. Era isso que aconteceu com esse povo. Eles iam para o templo como se tivesse tudo bem, adoravam a Deus, ofereciam o culto deles como se tivesse tudo bem, voltavam para casa e a vida permanecia do mesmo jeito. E não era isso que Deus queria. Deus queria uma adoração sincera. Então Deus agora olha para eles, que iam para o templo, e diz, eu estou olhando para vocês indo para esse templo grandioso, mas eu vou trazer um tempo onde a tenda que Davi adorava, aquela tenda simples, aquela barraca simples, que não tinha ouro, que não tinha prata, que não tinha bronze, que não era uma grande estrutura, mas sabe o que tinha lá? Adoração sincera. Lá, repito, lá não tinha ouro, lá não tinha prata, mas sabe o que tinha? Tinha um homem de Deus que se colocava em oração, que se colocava em adoração, e quando ele estava lá, Deus recebia o seu culto. Então, irmãos, essa palavra ela é muito forte no sentido de nos trazer de volta para o lugar da sinceridade com Deus. Então eu já quero aqui caminhar para a finalização, vou orar pela sua vida. Vou finalizar essa palavra, depois vou orar pela sua vida. Exatamente, tinha a presença de Deus através da adoração. Através da adoração. A arca de Deus estava lá, e o homem de Deus quebrantado, que era Davi, que inclusive quando pecou, porque às vezes as pessoas pensam que ser alguém cheio de Deus, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é não pecar. E não é verdade. A própria carta de João, capítulo 1, diz assim, versículo 8, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Ser alguém de Deus não é ser alguém que não erra, mas é ser como Davi, que errou, mas depois no capítulo 51 dos Salmos, ele escreve Salmo 51, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito.
E ao contrário de Saul, que quando pecou, ele não quis saber de Deus, ele quis saber do trono. Ele se apegou ao trono. Davi se apegou à presença. Se apegou à presença. Então, por isso, Deus está dizendo, eu vou levantar a tenda caída de Davi. Quer dizer, os tempos de adoração sincera que passaram, eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta. Eu não sei se você consegue pegar aqui a dimensão disso, a profundidade disso. Mas eu já quero dizer sobre a tua vida. Eu não sei como está a tua vida, né? Eu não sei como se encontra o teu altar com Deus. Irmão Jailson, Deus te abençoe, querido. Um abraço. Então eu não sei como se encontra o teu altar com Deus, né? Eu acredito que tem pessoas que entraram aqui nessa live, né? E eu vou deixar ela gravada para que possa abençoar mais pessoas, mas tem pessoas que entraram aqui nessa live, né? E que não, e que talvez estejam se encontrando nessa situação, que estejam, talvez, com o lugar de adoração em Deus, já há muito tempo não há uma sinceridade. E Deus está dizendo, eu vou trazer o tempo de sinceridade de volta. Eu vou trazer o tempo de quebrantamento, de humildade de volta. Porque por mais que nós tenhamos aparentemente algo para apresentar para Deus, pelo menos para as pessoas, né? Porque o ser humano é como Deus falou para Samuel. O ser humano olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, às vezes a aparência lhe engana. Às vezes a aparência lhe engana. Então pode ser que no seu caso, para as pessoas, esteja tudo bem. Mas Deus é quem faz o nosso exame. É Deus quem nos examina, né? É Deus quem nos examina. Amém. Nós vamos já orar. Nós vamos já orar pelas pessoas que estão aqui nessa live. Minha prima Amanda, deixa um abraço, viu? Deus te abençoe. Nós vamos já orar. Então, talvez você esteja nessa situação. O exterior, aquilo que está por fora, talvez é como o templo lá de Israel. Todo bonitão, com ouro, todo bem planejado, né? Mas talvez o que Deus está querendo contigo é de volta aquele templo lá da tenda. É o tabernáculo caído de Davi, a tenda onde havia sinceridade, onde haviam lágrimas de sinceridade. E é isso que Deus quer. Deus não quer uma fé fingida. Deus não quer uma fé que se baseie apenas em fatores externos. Deus quer de nós uma fé que seja sincera. Uma fé que seja com o coração entregue na sua presença. E se você perdeu isso, eu quero orar neste momento para que o Senhor possa te restaurar. Para que o Senhor possa te abençoar. Para que o Senhor possa te trazer de volta para esse tempo. Esse tempo de sinceridade. Então, eu não tô aqui tendo a noção de quantas... aqui estão 13 pessoas aqui na live. Eu não sei se são as mesmas que estavam desde o começo, se acompanharam tudo. Mas a palavra que eu tenho para trazer nessa noite, que na verdade é a primeira de muitas. A gente vai tentar fazer agora com mais frequência essas lives. Deixar salvo para que as pessoas possam ser abençoadas, né? Vou colocar também no meu YouTube. Mas eu espero, dentro dessa proposta, que você tenha sido abençoado, né? Saiba que Deus eu costumo dizer que enquanto tiver um coração disposto a ser quebrantado e a ser restaurado, sempre haverá um Deus disposto a restaurá-lo. Amém? Então, se você crê nisso, deixe seu amém aí, deixe seu glória a Deus. E eu vou repetir. Enquanto houver um coração disposto a ser restaurado, haverá sempre Deus para restaurá-lo. Então, se esse é você, se esse é o seu caso, se você deseja restauração, se você está precisando de uma oração, eu vou orar, né? Deus vai, com certeza, você veio aqui para essa live, não foi à toa, mas Deus te trouxe aqui para que você pudesse ser abençoado por esta palavra. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Então, nós vamos orar neste momento. Se